transportes através da membrana, né? Podemos tranquilamente agora mostrar para vocês, né? Então, a continuidade em termos de osmose, né? Nossa velha amiga osmose. Deixa eu só botar um negócio aqui em funcionamento, porque aqui, antes de amassar. Olha que bacana o videozinho aqui. Vou mostrar para vocês. Esse videozinho é muito interessante, né? Isso aqui é uma membrana, né, que está aparecendo para vocês aí, né? Acho que todos estão vendo aí uma membrana. Esses buraquinhos aí, então, é da membrana. Tá? Deixa eu até tirar essa luz aqui. Ou é melhor a luz lá ser. Então, esses buraquinhos da membrana, né, é uma membrana que a gente poderia dizer membrana semipermeável. Ela deixa passar pequenas unidades, tá, da solução. Não deixa passar grandes moléculas, né? Então, vamos dizer assim que essas moléculas menores que tu vai ver aí na animação é a água, mas não deixa passar as grandes moléculas, por exemplo, aqui como os carboidratos, ó, o que vai acontecer. Então, tá mudando o plano, botando duas soluções, essa hiper, ó, e essa hipo. Veja como a água é atraída, né, pelas moléculas polares. Então, esse lado, o lado direito de vocês, é hiper, tá atraindo a água, né? Enquanto que o lado esquerdo de vocês é uma solução hipo, né? Não tem, veja, não tem soluto, tá? Então aí um caso clássico de osmose. Lembrando, não esquece, por favor, neste caso a membrana vai ser denominada membrana, lembra? Membrana semipermeável. Semi, parte permeável. Então, é uma membrana permeável ao que, se ela é semi? Ela é permeável apenas à água. Apenas a água se desloca, né? Sempre no sentido do meio hipo, que perde água, para o meio hiper. Neste caso, na animação, a região hipo era da esquerda e a hiper, aonde tinha sacarose, um carboidrato, era da direita. Né? Então, por isso, o deslocamento da água nesses buraquinhos aqui, sempre da esquerda para a direita, neste caso aqui. Tá? Porque tem esse gradiente, certo? Muito bem. É importante a gente considerar, né, que a água, né, se tu lembrares daquela aula que eu falei da membrana, né, a água tem que passar por uma região da membrana, essa região aqui, que é hidrofóbica. Fobia, lembra? Medo. Ou seja, essa região não deveria permitir a passagem de água, realmente, né? Praticamente quase toda a água é barrada aí. Então, como é que eu estou vendo passar? Ah, bom, lembra que a propriedade dos fosfolipídios, elas têm fluidez. E essa fluidez é movimento, tá? Então, um pouco da água tem possibilidade, muito pouco, de passar por essa camada durante esse movimento. Tá? Mas a água tem um poro especial, um canal especial. Tá? Isso aqui é uma proteína. Tá? Isso é uma proteína canal. Proteína canal.
mas um canal exclusivo de água. Por isso que é denominado de aqua, não é água, é aquaporina. Então, quando a gente fala em osmose ou em difusão, e estamos vendo o deslocamento da água, a água se desloca tanto para o meio externo quanto para o meio interno, preferencialmente pelo canal chamado aquaporina, tá? Já que é um modelo, né, que se descobriu há não muito tempo atrás, mas já vem sendo pedido em vestibulares e Enem. É chamado esse canal, transporte passivo, aquaporina. Permite então a água se deslocar, né, sem maiores transtornos para fora e para dentro da célula, né? Podendo, de novo, algum pouco de material, né, de moléculas de água passar pela fluidez da membrana, mas é muito pouco, tá? A maior parte é por esse canal. Bom, tínhamos começado a abordar, né, algo importante aí, que é a osmose em células vivas. Então, qual é a consequência que nós vamos ter da osmose em células vivas, né? Em células vivas. Bom, se for, como eu tinha mostrado para vocês, células animais, né, que está nessa parte superior, tá, nessa parte superior, colocada em diferentes ambientes. Né? Lembra que tem um ambiente interno e um ambiente externo. Eu estou marcando aqui o ambiente externo. Ó, se eu colocar em ambiente hiper, a célula perde água. Se eu colocar em ambiente iso, toda a água que entra é igual à água que sai. Tá? Se eu colocar em ambiente hipo, que é pouca quantidade, ó, meio hipo, pouca quantidade de soluto. Então o que acontece? O meio interno tem mais soluto que o meio externo. Então a tendência da água é entrar. Então a célula fica o que a gente chama de túrgida. Túrgida. Tá? A célula que fica perdendo água e deforma é o que a gente chama de crenada, se é célula, de novo, animal. Nesse bloco aqui. Ó. Tá? Agora, se for água destilada, ou seja, a água que não tem soluto, não tem íons, praticamente nada dissolvido nela, água pura, pura, tá? Muito, ó, muito, ou também água destilada. Se for um... Oi, fala. No meio isotônico a água entra e sai ou ela só sai? Não, entra e sai, entra e sai. Por que que tem que entrar e sair? Porque tu tem aquele canal, né? Se tu tem aquela aquaporina, né? Ela não consegue se fechar ou abrir apenas. Né? Ela mantém-se sempre um canal. Então, entra e sai na mesma quantidade. Mas por que que entra e sai? Tem movimento? Tem. Lembra da física? Toda molécula, todo íon, todo átomo tem o quê? Energia cinética, energia de movimento. Então, se todas essas moléculas estão se movimentando, elas colidem e aonde elas têm espaço, elas vão. Então, é um transporte de um lado para o outro. Isotônico, então, tu pode colocar aí, ó, a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. Agora, aqui, mas não tem nunca molécula que entra? Não. Preferencialmente, qual é que é a disposição? Ir para onde não tem água. Por isso que só sai aqui. E aqui, praticamente,
como o meio interno é muito hiper, atrai moléculas de água. Diferente da ISO, né? Que tem sentido duplo, todos esses dois sentidos são únicos. Ó. Tá? Deixa eu ver quem é que mais pergunta. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Só vamos ver. Canal aquaporina seria uma proteína? Sim, Roberta, é uma proteína. Né? Todas essas estruturas, né, da membrana que tem essas funções mais ativas, né, pode acreditar, isto é proteína. É proteína. Tá? Então, receber sinais, né, a gente vai ver que tem propriedades de junção entre uma célula e outra, tudo isso são propriedades de proteínas. Né? Executar funções, por exemplo, do metabolismo, enzima, né? Proteína, tá, Roberto? Então, pode colocar aí, a aquaporina é uma proteína, tá? Muito bem. Mas comparem, tá? O que aconteceu no meio hipotônico leve, que a célula ficou inchada, e olha o que aconteceu se eu botar em água destilada. Estoura, tá? Ou seja, destruiu a célula de tanto entrar, não resiste à membrana à entrada de água e ela estoura. O que a gente chama de hemólise. Hemólise. Qual é o nome genérico se não for hemácia? Hemólise é quando é hemácia. Quando é uma célula geral, né, que está em água destilada. Se tiver em água destilada a célula, qual é o fenômeno de arrebentar? É chamado... eu botei um negócio mal aqui. Deixa eu só apagar aqui, porque senão vai ficar porcaria. Tô com uma imagem em cima do negócio. Só um pouquinho aqui. Agora vamos botar a nossa borracha aqui. Vamos tirar isso dali que está errado. E vamos colocar aqui, ó. Plasmoptise. Plasmoptise. Então, arrebentar a célula em um ambiente de água destilada, o que a gente tem como um termo genérico vai ser chamado, então, de plasmoptise, certo? Bom, agora vamos comparar o que acontece com a célula vegetal nas mesmas condições, vai ter os mesmos fenômenos. Cuidado, não. Olha lá, ó. Crenação é o termo para célula animal. Para célula vegetal em ambiente hipertônico, ela perde água também? Perde água. Ela perde água daqui de dentro, ó, pessoal. Ó, o que é aquela... Que organela é essa que é muito grande em células vegetais? Isto aqui é denominado de vacúolo. Vacúolo central. Esse é o tal vacúolo central. Então, a célula vegetal não é só do citoplasma que regula a entrada e saída de água. Regula a entrada e saída de água é o vacúolo central. Né? Então veja, o citoplasma perdeu água para o vacúolo e o vacúolo perdeu água para fora. Né? Então aqui vocês já estão vendo, diferente da outra célula animal, tem o que? Aqui tem uma parede. Opa. Puxa vida. Fiz algo que não precisava e dá problema. Tá aqui. Parede celular. Parede celular. Vejam que a parede celular praticamente não se desloca muito, não se movimenta muito. Né? Enquanto que... mas onde é que está a membrana dessa célula? A membrana da célula está aqui, ó. Ela se desgrudou ali da parede. Aqui está a membrana. Membrana.
Tá? Aí aquele roxinho, aquilo ali é o núcleo. Tá? Aquilo ali é o núcleo. Muito bem. Olha o que vai acontecer se eu tiver num ambiente ISO. Ela não vai ficar repleta de água. Tá? Ao contrário do que a gente imagina, uma célula vegetal precisa de bastante água. Ela tem que ficar bem rechochuda de água. Porque se igualar o gradiente, né, a concentração das soluções, a entrada e saída de água também vai ficar igual e ela não vai ficar repleta de água. Olha quando ela fica repleta de água aqui, ó. Tá? Quando é hipo, tá? Via de regra, a célula vegetal está em relação à seiva, a seiva bruta que chega até ela, tá? Vai estar hipo em relação ao interior dela. Então o que vai acontecer? Há uma tendência sempre de entrar água no vacúolo. Então ela fica túrgida, ó. O estado de turgescência, ou ela fica túrgida. Ah, mas aí em água, se não tiver muitos sais, ela estoura. Não. Por que não estoura? Não estoura pela resistência da parede, ó. A parede celular de celulose tem uma força contrária à força de enchimento de água, ou osmótica, né, chamada pressão osmótica. Então nós temos forças contrárias. A pressão osmótica quer fazer ela inchar, receber mais água. E a resistência da parede faz uma pressão contrária, impede ela de entrar mais água nela e ela inchar mais. Então ela não estoura. Tá? Então cuidado. O que os camaradas gostam de pedir sobre isso? Eles te dão a forma da célula, né? Eles dizem, ó, uma célula está túrgida. Então tu tem que descobrir qual é o ambiente externo da célula. Ou às vezes, ao contrário, eles querem um ambiente interno. Tu tem que prestar bem atenção na hora de resolver a questão para saber se ele está te pedindo a concentração do meio externo ou interno. Óbvio que esse experimento está dando ênfase ao quê? A concentração do meio externo, mas tu tem que ler com cuidado. Ele está pedindo interno ou externo? Né? E olha a terminologia. Né? Veja que num ambiente hiper, uma célula animal deformada se chama crenada. Uma célula vegetal deformada se chama plasmólise, plasmolizada. Plasmólise é o fenômeno. O formato dela é plasmolizada. Né? A célula está plasmolizada. Em estado normal, não está totalmente preenchido a célula vegetal. Ela tem que estar o normal, no sentido viva, o que a gente encontra lá nos tecidos do animal vivo, animal, olha, do vegetal vivo, é esse caso aqui, ó. Ela está levemente túrgida. Né? Senão, o que acontece nesse estado dito normal aqui de isotonia? É aquele caso que teus pais, né, os responsáveis vão viajar e alguém gosta na casa de vocês de plantas. Tu deixa de botar água durante 3, 4 dias, principalmente em dias quentes, o que acontece com a planta? Ela murcha. Mas ela perdeu, ela ficou plasmolizada totalmente? Não, ela já está nesse estado normal. Ela já está quase em isotonia. Aí quando fica muito rugadinho, é que ela fica plasmolizada. Ou seja, tu tem que fornecer, a água tem que ter umidade no solo para que a célula sempre fique captando água e ela fique levemente túrgida. Senão os próprios tecidos da planta já vão ficar flácidos. Né?
Ah, então a própria estrutura dos tecidos vegetais é feito com a água? Sim, é pela absorção de água. Tá? Esse é um dado aí curioso para vocês. Muito bem. Mas nós temos, por exemplo, né, isso aqui é um adendo aí ao livro de vocês, tem micro-organismos que estão em água, né, doce. Isso aqui é água doce, né, então rio, lagos, né, e esse aqui é um protozoário, né, isso aqui é um protozoário. Esse protozoário é um ser unicelular, né? Ele é um paramécio, está aqui embaixo. Ó. O paramécio, quando está em água doce, né? Então aqui é hipotônico, e o interior, onde existe vida, tem muitas moléculas, então é hiper. Qual é a tendência, então, da água, em termos osmóticos? É entrar nesse ser vivo. Ele não tem parede. Então, o que vai acontecer? Ele pode ter uma plasmoptise. Né? Desculpa, plasmoptise. Estou com outro termo na cabeça aqui. Plasmoptise. Ele poderia morrer. Estouraria. Né? Mas ele tem o quê? Ele vai drenar a água, para esses vacúlozinhos, tá? E quando esses vacúolos estiverem cheios, ele bombeia, gasta energia para jogar para fora. Vamos ver como é que é esse vídeo aí, ó. Tá? Perceba o que vai acontecer. Olha o vacúolo aqui. Fica observando o vacúolo. Olha como ele, ó, viu que ele drenou, tá? Ele enche e daqui a pouco ele comprime. Tá? Aqui, de novo, ó, daqui a pouco ele comprime e esvazia. Então isso é chamado vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. É um artifício que tem esses seres unicelulares para um ambiente hipotônico, para evitar a plasmoptise. Né? Então, isso já caiu várias vezes em vestibulares e Enem, né? Esse artifício de células de protozoários em água doce. Cuidado, em água doce, não vai errar aí. Tá? Transporte facilitado, já está dizendo, alguma coisa vai ajudar. Gasta energia? Ainda não gasta energia. Né? Vocês têm essa imagem aí no livro, na página 15. Né? Eu preciso transportar uma molécula maior, um soluto, e esse soluto não passa, né, pelo seu volume, não passa na membrana, ou porque tem cargas, né, porque tem cargas, ele é um soluto polar. Né? Então vamos ao caso aqui. Né? Um caso especial que sempre se trabalha é a glicose. Então a glicose ela é polar. Então existe uma molécula, um sítio receptor, tá? Uma molécula transportadora. E aí vai de novo, olha lá, ó. Quem é que consegue fazer transporte atravessando a membrana? Proteínas. Ah, mas parece uma água porina? Não. Aqui não é canal. Aqui veja que vai haver uma transformação. Ela é chamada de proteína transportadora permease. Permease. Ela sofre modificação na sua estrutura, não é um canal fixo. Então, ela agarra num ponto, ela se transforma como se fosse uma boca química, né? Ó, e joga no outro lado. Contra o gradiente? Não. A favor do gradiente. Então, o gradiente de
glicose, neste desenho, é neste sentido. Ou seja, a favor do gradiente, ela só facilitou. Ela não é contra, por isso que não gasta energia. Tá? Então, esse é um transporte facilitado. Tá? Transporte facilitado. Aqui, um desenho mais rebuscado, né? Comentando o transporte justamente da glicose do meio externo para o interno. Proteína carreadora também é chamada. Proteína transportadora ou carreadora. Essa nossa permease. Permease, veja que ela tem uma terminologia de enzima, justamente porque ela se liga, se modifica e joga. Tá? Então, óbvio que a velocidade desse transporte depende da quantidade de permeases específicas para a glicose, para esse carboidrato. Tá? Então, quando tiver todas as proteínas fazendo o transporte, a velocidade não aumenta mesmo que tu aumentar a glicose. Então, olha aqui, a velocidade de difusão, nesse caso, né, difusão facilitada, e a concentração de glicose nesse gráfico aqui. Tá? Então, vai aumentando a concentração, óbvio que a velocidade vai aumentando. Mas por que estabiliza? Porque todos os carregadores estão ocupados. E se não for transporte, se não for um transporte mediado, facilitado por proteína, aí tu teria o quê? Uma reta aqui. Tu teria uma reta. Em vez de tu ter, né, essa letra em J aqui deitada, né, esse gráfico, tu teria uma reta. Aí seria difusão simples. Então, difusão facilitada, o gráfico de velocidade em relação ao soluto, sempre ele estabiliza depois de um ponto. Por quê? Porque todos os carregadores estão ocupados. Né? Vamos ao caso, vamos fazer, né, aquela ideia imaginária, alguém retirando de um caminhão sacos de cimento. Tá? Velocidade para mim desvaziar esse caminhão. Se tiver 2 pessoas carregando, vai ter uma velocidade maior do que uma. Vou botar 10 pessoas, vai ser bem mais veloz. Mas chega um ponto que se o caminhão for gigantesco, a velocidade vai continuar a mesma, porque todas as pessoas estarão carregando saco de cimento até chegar ao solo. Seria mais ou menos essa ideia, por que o gráfico faz aquela estabilidade, né? Aquela reta. Bom, então, só para, né, colocar aqui para vocês, então, um quadro comparativo, né, do que a gente viu aí em termos de transporte, para agora partirmos para o transporte ativo. Né? Então, olha lá, transporte simples, passa solvente soluto, não, né? A favor do gradiente. Tem alguma questão específica na membrana para isso acontecer? Não. Facilitado, sim, né? Tem que ter uma proteína chamada permease para facilitar. Gasta energia esses dois? Não. Né? Tem, proteína necessária? Sim, ela é específica. Transporte ativo, gasta energia? Gasta, por quê? É contra o gradiente. Tá? É contra o gradiente. Se é contra o gradiente, eu preciso de hidrólise de ATP. O consumo, hidrólise no sentido de reativo. Tá? Tem que ter um especialista ali na membrana, uma proteína especial? Sim. Tá? Tem que ter. Então, transporte ativo, esse a representação que vocês têm aí. Tá? Vocês têm ali na página 15, né, no topo, na página 15, olha ali, nós temos o que a gente chama de bomba. Tá? Isso é chamado de bomba. Então,
A proteína está aqui no sentido... Opa, houve problema de novo. A proteína está aqui. Esse transporte ativo a gente chama bomba iônica. Bomba iônica. A bomba iônica mais famosa é esta, né? Sódio, potássio, né? Sódio, potássio, né? Tem outras? Tem bomba de cálcio, temos bomba de hidrogênio, de prótons, de hidrogênio, tá? Então existem outras bombas. Cada uma é específica, cada uma é uma proteína especial. Então essa bomba, né? Veja, a tendência dela é o quê? Jogar sódio, íon sódio. Veja, aqui é o interior, ó. Esse interior, né? O meio mais concentrado em potássio, o meio mais concentrado em sódio. Tá? Esse é o meio interno da célula. Olha lá, ó. Ó, citoplasma. E esse é o meio externo. Então, se eu jogar para fora sódio, eu estou jogando sódio aonde já é muito concentrado em sódio. Isso é contra o gradiente. Exatamente por isso que eu tenho que o quê? Gastar energia. Se eu pegar agora e trazer, ó, potássio para dentro, ó, vou trazer ele. Ao trazer, jogar potássio aqui para dentro, se eu jogar potássio aqui para dentro, esse é o ambiente mais concentrado em potássio. Estou indo contra o gradiente de novo? Sim. Então, limpando uma ilustração aqui para vocês, ó, vejam que está em azul sódio, né, ó, sódio, e esse amarelo queimado, o potássio, né, meio externo, então, mais concentrado em... Opa, errei. Vamos apagar aquela porqueira ali. Por fora é mais concentrado em sódio, tá? Em sódio, Na. É o íon, né? Então tá faltando um elétron ali. E aqui, no meio interno, é mais concentrado, então, em potássio. Veja, eu gasto energia para pegar 3 íons, é 3, tem que saber que é 3? Sim, por uma lógica que nós vamos botar. 3 íons e jogar lá fora, a mesma molécula, essa bomba iônica, ó, bomba sódio e potássio, que gastou energia, tá? Ela vai liberar esse fosfato energético, é isso aqui que dá dando energia para a transformação, ó, um desses fosfatos, tá? Ó, ela libera para fazer a captura e lançar no sentido contrário 2, mas não é 3, não, aqui agora é 2 potássios, veja, só 2 íons potássio vêm para dentro. Então, se tu fizer a matemática, se eu jogo para fora 3 e coloco para dentro 2, aonde é que vai ter mais íons ao todo? Aqui tem mais íons que dentro. Então, dentro a gente diz que a polarização é negativa. Aqui é pela menor quantidade de íons.
tem só 2 para cada 3 que vai para fora. Então a gente diz que a membrana ficou polarizada. Ela vai ficar polarizada. Então, tudo isso é para quê? Para polarizar a membrana. Por exemplo, para os neurônios funcionar, eu preciso que essa bomba de sódio e potássio trabalhe todo momento, né? Para que nós tenhamos, então, a polarização da membrana dos neurônios. Acontecer mais tarde o tal potencial de ação que a gente vai ver em fisiologia. Né? Isso aí vai ser fundamental para a gente entender como que os neurônios transmitem mensagens entre si e entre os órgãos, é óbvio, os tecidos. Tá? Então essa aí é transporte ativo bomba. Endocitose são transportes, também são transportes, só que transporte em bloco, também conhecido como transporte em bloco. Então, se é em bloco, é muita quantidade. Tem que passar dentro da célula por um processo de digestão. Como é dentro da célula, por isso que é chamada de digestão intracelular. Então, o que a gente vai ver primeiro? Só o transporte em bloco, só a entrada. Se a entrada for muito volumosa, né, forma-se então deformações na membrana, aqui seria o citoplasma empurrando a membrana, formando, parece que pés, pseudópodos. Tá? E esse volume, então, gera um vacúolo chamado vacúolo alimentar, ou também fagossomo. Tem mais um S aqui. Fagossomo. Então, esse é um... Terminou a fagocitose aqui? Sim. Depois começa o que? A digestão intracelular. Mas existe também a pinocitose. Então, aqui nós temos um conteúdo de menor volume, mais particulado, tá? E aí também, só que agora o que aconteceu? Formou-se uma fossa. Ó, a membrana teve uma deformação para formar o vacúolo, entrando, em vez de sair como um pseudópode ali, ó, a saída para captura, agora tu forma uma gota, né? Tu puxa, tu suga. Isso aqui é um processo de sugar, um processo químico que vai haver uma diferença de pressão e a célula suga o conteúdo. Vai ter que também digerir isso aqui? Sim, também vai ter que fazer uma digestão desse conteúdo aqui. Então, essa vesícula aqui, né, também é chamada de pinossomo. Tá? Pino é o ato de beber. É o ato de beber. Como há um processo de sugar, por isso que a gente chama de pinocitose, né? Citose, questão relativa à célula, né? Fago, como aqui parece que forma-se uma boca de captura, então fago, ato de comer. Tem muito material que o pessoal diz, aqui é sólido, aqui é líquido. Em termos moleculares, isso é bem difícil da gente determinar. O melhor é dizer assim, grande volume, pequeno volume, né? Seria mais adequado. Bom, nós também temos, né, possibilidade de ver, em vez de teoricamente, ver isso na prática. Por exemplo, aqui tem uma endocitose, que é, conforme vocês estão vendo aí, ó, um capilar sanguíneo está saindo o quê? Os glóbulos brancos, né? Ou também chamados de leucócitos. Nesse caso aqui, né, é um tipo de leucócito muito famoso,
Ó, leucócitos, sistema de imune, né? O sistema de defesa do corpo. É um neutrófilo. Neutrófilo. Tá? O nome desse aí é neutrófilo. Ele tem esses núcleos aqui, ó. Parece que é um monte de núcleo, mas é um núcleo tripartido. Ele tem capacidade de passar entre as células do vaso sanguíneo, né, o que a gente chama de diapedese, ir para um tecido que está contaminado e fazer uma grande fagocitose. Às vezes, a quantidade de vacúolos fagocíticos, né, é tão grande que às vezes ele mesmo se desorganiza, né, pode ele romper. Então, as bactérias, os micro-organismos, né, que estão sendo digeridos e uns restos de célula do sistema imune que formam o que a gente chama de pus. Né? O pus, na verdade, é esse tecido, vamos dizer assim, que é uma mistura de células mortas com sistema imune atuando e bactérias, né, algumas mortas e algumas vivas. Por isso que o pus é muito perigoso, ele é contaminante. Tá? Inclusive, quando ele se acumula entre tecidos e não externaliza, tem que se fazer uma drenagem, né, a retirada disso para facilitar o sistema imune. Tá? Bom, o que é? Isso é endocitoses, né? Então, falamos em duas endocitoses: fagocitose e pinocitose. E o que é uma exocitose? Bom, exocitose é para fora, retirar coisa. Exo é fora, ó. Então, exo, para fora. A célula está fazendo, de alguma maneira, um movimento que está eliminando coisas. Pode ser um produto da célula, por exemplo, secreção, ó. Secreção aqui dentro é um produto da célula, né? Produto da célula. A célula está produzindo algo importante que será aproveitado por outro tecido, por outra célula. É um produto, então foi uma síntese de alguma molécula no interior da célula. Agora ela está secretando para que esse produto vá para outras células, em outros tecidos ou até no seu próprio tecido. Tá? Ó, nós temos, né, uma secreção constitutiva, né, em que lá a gente vai ver o complexo golgiense, é o responsável por essas secreções, né, após a síntese em várias da célula. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma determinada enzima. Né. Agora, pode haver estímulos, né, uma secreção regulatória, ou seja, tem que haver estímulos para que haja secreção. Então, por exemplo, né, um caso típico, né, tu entrou num processo de estresse, então o teu sistema nervoso começa a enviar sinais para as tuas glândulas, principalmente lá as suprarrenais, acima dos rins, para produzir, por exemplo, adrenalina, cortisol. Esses hormônios só são secretados porque houve sinais químicos. Então, por isso que a gente chama de secreção regulatória. Foi regulado. Né? Essas aqui não, elas estão sempre sendo produzidas e à medida que são produzidas, são secretadas. Tá? Então, não é regulado. Então aqui é só para mostrar o conjunto, que depois a gente vai ver com calma isso aí, ó. Aqui está sendo produzido por essas organelas, passa por uma organela chamada complexo golgiense e o produto final secretado. Né? Então aqui no caso não regulatório. Exocitose também pode existir, pessoal. Ó. Então aqui neste caso não é uma secreção de produção pela célula. Na verdade, é um lixo. Quando é lixo da digestão intracelular, a gente chama de plasmocitose. Não é uma secreção aquela clássica. É uma exocitose?
É, mas nesse caso é um lixo da digestão intracelular. Ó, só para reavivar, ó, fagocitose, aqui está acontecendo uma fagocitose, uma endocitose de um volume grande. Aqui está o fagossomo, né, ou vesícula alimentar. Entrou aqui na parada que a gente vai ver em seguida aí as organelas membranosas, o lisossomo, que tem enzimas, digere o conteúdo, se absorve, e o que não se absorveu, o que eu faço? Vira um corpo residual. Esse corpo residual, opa, vamos voltar aqui de novo. Esse corpo residual, se for muito pequeno, né? Bem pequenininho, ele fica na célula. Se ele for maior, então tem que haver uma exocitose chamada de clasmocitose. É um lixo da digestão intracelular. Então, clasmocitose, né? Clasmocitose é um resto da digestão intracelular. Como tudo isso começou? Com a entrada de material por fagocitose. Então, primeiro, traz o material para dentro, digere, e o que resta do vacúolo residual é uma exocitose chamada de clasmocitose. Clasmocitose, certo? Bueno, vamos dar o pontapé inicial aí nos 5 minutinhos que nos restam para explorar lá já na página 16, né, o citoplasma, e realmente entrar nesse miolo aí que vocês estão vendo, que já é as organelas em funcionamento. Tá? Vou deixar para depois esse materialzinho aqui que eu tenho, que é sobre especializações da membrana, né? Essas especializações da membrana, em alguns livros aparece aqui na citologia, e eu vou deixar para vocês lá na histologia, na questão que a gente trabalha com os tecidos propriamente dito. Aí são especializações de membrana em células de tecidos. Tá? Então, nós vamos ver isso aí, só que eu vou deixar para depois. Tá? Citoplasma. Então, agora vamos entrar ali na célula, vamos acompanhar como funciona a interação, a relação entre essas organelas, qual é o papel de cada uma, qual é a função, então, na célula. Tá? Então, lembrar que o citoplasma, como vocês têm aí na entrada do livro, né, o citoplasma propriamente dito também é chamado de citossol. Né? Citoplasma propriamente dito é chamado também de citossol. Então, o que é esse citossol, essa matriz, né, esse material líquido que as organelas estão mergulhadas aí? Ele tem duas fases, né, porque isso é um colóide. O que é um colóide? É uma solução em que nós temos solvente, água, e o principal soluto, principal, não o único, principal, proteína. Aí é o que a gente diz um colóide. Né? Nós temos uma fase dispersante e uma fase dispersa. A fase dispersa, o solvente é água. Quem é que é dispersado? Né? As proteínas. Né? Ou também podemos chamar, quando elas se agrupam, de micelas. Isso é um sistema coloidal. Ele tem dois estados físicos. Vamos ver então os estados físicos de uma solução ou sistema coloidal. Né? Então, ó, se as micelas estiverem bem dispersas em água, né, estiverem em grande movimento cinético, né, a gente diz que vai estar em estado Sol. Em estado Sol é a maior parte, ó, a parte interna que está com esse meio verde, tá? Está em estado Sol.
a grande fluidez. Vou dar um exemplo melhor de sistema coloidal que tu não vai esquecer. Põe aí numa panela água mais gelatina. A gelatina é uma proteína. Proteína que pode ser de origem animal ou vegetal. Isso é uma solução coloidal. O que seria o estado sol? É quando tu põe a gelatina para aquecer. Em estado sol, ela fica líquida. Então, se tu fizer aquela gelatina colorida, né, tu vai ver que tu tá ali mexendo, né, na panela, esvaziou o saquinho, está bem fluido, está colorido, inclusive, de acordo com o corante. Agora, quando tu deixa resfriar, quando começa a resfriar, né, o que acontece? Tu botar o dedo na superfície, tu vai ver assim que forma uma espécie de uma membrana. Diminuiu a agitação das proteínas e as proteínas começam a formar malhas, literalmente malhas, né? Então a gente diz que vai estar em estado gel. Vem de gelatina? Sim, vem de gelatina. Aonde é que eu encontro esse estado gel? Aonde se perde calor. Aonde a célula está perdendo calor e o coloide, aí o sistema coloidal, está perdendo calor? Na superfície. Então, bem próximo ali da membrana, próximo da membrana está em estado gel. Então, o citoplasma é um sistema coloidal. De acordo, se ele está com mais energia e menos energia, ele pode estar em estado sol ou em estado gel. Gel está perto da membrana. Todo o restante está em estado sol pelo próprio metabolismo, né? As reações químicas liberam energia. Então, aonde tem organelas, ó, nesse miolo aqui onde estão as organelas, vocês estão vendo estado sol. Lá perto da membrana, estado gel. Aonde tem muita agitação, estado sol, ó, é chamado endoplasma. Aonde tem muita agitação, endoplasma. A parte mais externa, que está grudada ali praticamente na membrana, é chamado ectoplasma. E daí que vem a expressão retículo endoplasmático, ou retículo, rede do endoplasma. O que é o retículo endoplasmático? É essas estruturas aqui. Ó. Essas estruturas são chamadas de rede pequena, retículo endoplasmático. Endoplasmático. Então, esses tubinhos e sacos achatados interligados formam uma rede. Né? Onde é que eles estão? No endoplasma. Tá? Então, só para a gente realmente, então, agora fazer o fechamento, tá? Nós temos dentro, né, o que é principalmente essa proteína que está aí por dentro? Forma uma espécie de citoesqueleto. Ela estrutura, vai dar estrutura à célula. Então, disperso aí nesse coloide, que proteína é essa? É a parte do citoesqueleto. Então, nós temos três tipos de formação com essas proteínas do citoesqueleto. Ó. Microfilamento, a proteína aqui é chamada de actina. Ela, inclusive, tem capacidade de contração. É essas estruturazinhas aqui perto da membrana. Aqui está mostrando, né, membrana. Então, aqui vocês têm uma membrana, uma representação de membrana. Tá? Aonde está esses microfilamentos de actina? Preferencialmente a região é o ectoplasma. É o ectoplasma. Tá? Neste ectoplasma, então, é a região mais superficial. É a região ali
que está em estado gel. É a região que está em estado gel. Tem muita actina ali perto da membrana. Microtúbulos, vamos falar muito desses caras. Tá? Nome da proteína: tubulina. Várias áreas nós temos no citoplasma e eles são muito importantes, né? Então mais no endoplasma, eles são muito importantes, inclusive como transportadores de determinadas vesículas, né? E nós temos que está por toda, né, a área do citossol, os filamentos intermediários. A principal molécula proteica aí é queratina. Queratina. Então são os 3 componentes clássicos: filamentos intermediários, microtúbulos e microfilamentos, o que está disperso aí no